qual a sua ótica em relação a tudo que aconteceu nessa semana, tudo que tem acontecido, para a gente falar em relação de hoje? O que você tem observado aí, você que é um participante aí fervoroso do mercado, atuante do mercado financeiro? Bom, legal. A visão que eu tenho é que ao longo desses últimos meses, né, já foi feita uma antecipação desse potencial movimento aí para a vitória do Trump. A gente vê que as criptomoedas estavam ali perto das máximas, juros futuros no Brasil e nos Estados Unidos começaram a ter uma elevação importante, até por isso que o Banco Central brasileiro teve que voltar a aumentar juros também, olhando o cenário internacional, né? A taxa de juros nos Estados Unidos a patamares aí muito altos, principalmente o T10, que voltou a ter uma alta bastante importante nos últimos 2 meses, né? Tendo uma valorização importante. E o dólar também já havia feito grande parte do movimento. Uma das coisas que eu sempre falo é aquela velha máxima de mercado, né? Você compra no boato e você vende no fato. E ontem, né, depois de ter sido confirmado aquele movimento, aquele movimento de ajuste que você teve liquidez máxima de quem não estava exposto, de quem não estava emocionado, aí tem aquele ajuste de posição e aí é uma excelente oportunidade para você identificar potencial final de movimento. Acredito que as pessoas fazem pouca conta, né? A gente tem uma taxa de juros no Brasil que está bastante elevada. Não pode esquecer que o contrato do dólar futuro ele tem uma correção pelo FRA, né? Pela rolagem que acontece mensalmente, e essa rolagem, né, dessa correção é como se fosse a taxa de juros brasileira dolarizada ali, né? Então o dólar sempre vai virar 50 pontos acima do que ele fechou ou alguma coisa perto disso, né? A depender dos juros pode ser muito mais ou muito menos. Então o que acontece? Para o dólar ele ficar estável, né, meio que no 0 a 0, ele tem que fechar em queda todos os meses. E se o dólar fecha em uma leve alta, ele já tem uma correção natural da rolagem do contrato, né, desse ajuste que a gente tem, igual a gente tem aí no índice futuro. Então, as pessoas não estão fazendo conta que, né, daqui a 10 meses, pela correção de juros que a gente tem natural, né, o dólar já está a 6, já está acima de 6. Será que isso realmente é positivo, né? Será que isso realmente já não está precificado? Então, quando as pessoas começam a não fazer esse tipo de conta, né, surge aquele dólar a 6, piscou 6 na tela ali, mas ele não está 6, né? Quando você projeta a taxa de juros para os próximos 12 meses e a rolagem, ele já está 6,60, né? Então faz algum sentido você ter o dólar hoje a 6, sendo que naturalmente ele estaria a 6,60? Então acho que esse é o ponto aí que as pessoas às vezes acabam não fazendo tanta conta, né? E não entende o ciclo de juros que a gente tem, que é um ciclo que está trazendo bastante volume financeiro para aplicações nesse momento para o Brasil. Então, contando aí um pouco sobre tudo, né, o que eu imagino aí do movimento das eleições é um movimento final. Acho que foi um movimento final aí de estresse, tanto para dólar quanto para juros, né? Eu acho que esse movimento aí tende a se mostrar um pouco mais calmo aí nos próximos dias. Acho que também as pessoas estão exagerando no ritmo de alta aí do Copom, igual sempre fizeram, né? Quando você pega o histórico, quando o Banco Central até começou a cortar juros, né? Eu falei, quando ele começa a cortar juros, ele não sai de um movimento de aperto monetário para expansão monetária direto, né? Então ele vai diminuir esse aperto monetário, depois ele vai fazer um pouquinho mais de aperto monetário, depois ele vai reduzindo até trazer para taxa neutra, e depois que, se for necessário, ele vai para uma expansão, que não é o caso agora. Então eu acho que tem muito exagero, muita gordura aí, tanto na curva de juros quanto no dólar, em função de que ninguém está fazendo essa conta, né, dessa correção que você tem na rolagem dos contratos, e que essa precificação já mostra um dólar a 6,50. Kim, você explicou muito bem, eu não imaginava nada diferente disso, mas eu quero puxar um gancho em relação ao seu discurso. Você falou, as pessoas não fazem conta, a galera não costuma fazer conta. E você é um fundador da Atom, que é uma escola aí preparatória para pessoas de mercado financeiro
muito conhecida, que inclusive tem ações listadas na Bolsa. Quando a gente fala, o cara tem preguiça, ou não vou falar, não é preguiça, o cara não faz conta por quê? Porque ele tem ferramentas disponíveis. Por exemplo, o Volumetric Price, aqui, uma ferramenta muito conhecida no mercado e que marca volume, né? Então, estou falando de uma ferramenta que ela é uma ferramenta, né? A tomada de decisão. Você acha que essa questão das pessoas se dedicarem e olharem muito, por exemplo, ou um gráfico, ou uma ferramenta qualquer, e esquecerem de fazer justamente isso que você falou, é fazer a conta? E é possível o cara aprender isso realmente, a chegar no nível de poder operar de forma mais tranquila, à base de cálculos, não à base de achismos e ferramentas? Com certeza, né? As pessoas precisam entender, né, uma coisa que eu sempre brinco, né? Como você também, um educador aí bastante conhecido do mercado, uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender é que existe metodologia e profundidade para tudo. As pessoas às vezes estão muito preocupadas apenas com estratégia, né? Ou até mesmo em olhar uma ferramenta e buscar algum setupzinho ali que seja famoso, né? E o importante é você entender o fundamento da coisa, né? A metodologia do porquê, né? Que é o mais importante e é o que às vezes traz para você um equilíbrio emocional sobre a tomada de decisão. Então, quando a gente fala desse tipo de entendimento sobre o mercado, não é difícil. Todo mundo sabe que tem rolagem todos os meses. O que eu acho incrível ainda, que eu vejo bastante dentro do mercado, é que as pessoas não sabem que na rolagem tem esse acréscimo, né, de juros nos contratos e que por isso é que tem a diferença e que, na verdade, isso é o carry trading do negócio, né? Quando você tem uma taxa de juros muito alta, quando você tem um custo-oportunidade muito alto, né, e você tem pouco espaço para potencial valorização daquele determinado ativo, né, você vendido nele significa que você está querendo ganhar os juros do período daquele instrumento que você está operando, né? Então, eu chamo um pouco a atenção para isso, porque o preço de tela de mercados futuros, né, de dólar e índice, tem que levar em conta essa correção que ocorre dentro dos contratos, que é diferente do mercado de juros, né? Que o mercado de juros, a gente vê o preço na tela, tem que lembrar de taxa média, né? Então, são duas coisas aí um pouco diferentes que acontecem nos dois tipos de contratos, mas as pessoas precisam ter um pouco desses parâmetros para tomar a melhor decisão e às vezes não ficar emocionado, igual aconteceu ontem. Ontem eu brinco, né? Foi um dos dias mais fáceis de trade possível, né? Porque teve um monte de gente, não, vamos comprar que o dólar vai bater 6, vamos comprar juro que vai para 14, Cara, o cara não faz conta, entendeu? Pô, se o juro vai para 14, isso já está sendo precificado com o DI a 13, né? Porque com o DI a 13 significa que a taxa média de juros de hoje, que está 11,25, até 2027, que bateu os 13, né? Ela precisa estar acima de 13 para que a taxa média seja 13. Então, precisa de uma elevação muito mais alta ali dos juros futuros. E as pessoas não entendem isso. Vê o 13 na tela da taxa de juros e fala assim, não, a taxa de juros no Brasil está projetando 13%. Não, está projetando muito mais, né? Então, isso é um entendimento extremamente importante aqui que a gente traz. É muito técnico, né? Não sei se eu estou falando muito técnico aqui para o nosso público, né? Mas quando as pessoas passam a entender isso, elas passam a entender algo muito mais importante, que é ciclo. O ciclo se a taxa de juros está alta, né? Dólar, ele não tem como ter uma disparada significativa. E não tem mesmo. A gente está vendo o dólar oscilando entre 5 a 5,80 aí há quanto tempo? Por quê? Porque juros está num patamar extremamente alto. Perfeito, é isso aí, é isso mesmo.